você irá assistir a mais uma aula do CCVV, curso de cálculo em várias variáveis. E na aula de hoje, nós vamos dar início ao estudo das derivadas parciais. Eu sou o professor Carlos Ropelato, bem-vindos ao meu canal. A tabela 1 abaixo, ela fornece o volume de um cone circular reto em função da medida R, do raio da base e da sua altura H, ambos medidos em metros. Então, tabela 1, volume do cone circular reto em função do raio, da base e da sua altura H. Então, aqui nós temos, na primeira linha aqui, eu tenho o H aqui maiúsculo, que é a altura em metro, variando de 1 até 10 metros. E aqui nessa primeira coluna aqui eu tenho o raio em metro, aqui maiúsculo, de 1 até 10 metros. Eu destaquei aqui onde o raio é igual a 5 metros e a altura é igual a 7 metros. Bem, como é que se calcula o volume de um cone circular reto? Ele é dado por 1/3, que multiplica a área da base vezes a altura. A área da base, como é um círculo, é πr ao quadrado. Então, eu vou ter aqui o volume igual a πr ao quadrado vezes h, tudo isso dividido por 3. Então, observamos aqui que o volume ele depende de quem? Do raio e da altura. Então, o volume ele é a função do raio e da altura h. O raio R é a altura h. Vamos considerar agora um cone circular reto com altura fixa h igual a 7 metros. Dessa forma, teremos o volume do cone em função de uma única variável, que vai ser o R, que é o raio da base, para o valor fixo da altura h. Então, podemos escrever a seguinte função: G1 de R igual a quem? A função F, que depende do raio R e da altura, igual a 7. Então, estou trocando aqui o R, aqui, o R fica fixo e estou trocando o H por 7. Estou trocando o V aqui por F. Desse modo, a função G1 de R, que ela depende de uma única variável, ela descreve como o volume aumenta conforme o raio R aumenta. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho aqui as linhas, aqui eu tenho o raio, né? Então, ele está variando, ele está aumentando aqui, ó. E aqui eu tenho uma altura fixa. Então, aqui o que está acontecendo? O raio está aumentando de uma em uma unidade e o volume ele está aumentando também. Aqui, quando o raio é 1, a altura é 7, o volume é 7,33 metros cúbicos. Quando é 2, é 29,32 metros cúbicos. E assim por diante. Quando o raio for 5, é 183,26 metros. E quando ele for 10, 733,04 metros cúbicos. Que é metros cúbicos, tá? Bem, agora vamos analisar o seguinte. A derivada dessa função aqui, G1, quando o raio é 5, é a taxa de variação do volume V com relação ao R quando o raio é igual a 5 metros. Vamos calcular isso usando lá a definição de derivada, usando a definição de limites, tá? Aqui na forma eu tenho o H minúsculo, que é um incremento, ou seja, uma acréscimo que eu estou dando a variável, no caso aqui do raio. Então, eu estou fixando aqui, ó, eu quero calcular o raio igual a 5, né? Então, eu tenho aqui a G1 de R. O que é G1 de R? Então, eu vou derivar dessa função, então eu vou ter aqui G1 linha de 5, que é igual a quem? O limite da G1 de 5 mais o incremento H menos a G1 de 5. Tudo isso dividido por H, quando H tende a 0. Então, essa é a definição de derivada usando limites. Isso daqui é equivalente a quem? O limite de quem? Da F de 5, que eu estou pegando 5 aqui, mais o incremento H e a altura 7, menos a F de 5 e 7. Dividido por H, quando o H tende a 0. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos aproximar o valor, nós podemos aproximar o valor dessa derivada aqui, G1 linha de 5, usando os valores da tabela 1 ali. E tomando, agora como eu tenho um H aqui, eu vou tomar H igual a 1 e também tomar o H igual a menos 1. Então, vamos fazer dois cálculos. Então, quando o H for igual a 1, eu vou ter quem? A G1 linha de 5, ela é aproximadamente quem? Ó, G1 de 6, então estou trocando H aqui por 1, 5 mais 1, 6, menos G1 de 5. Tudo isso dividido por H, que é 1, que é igual a quem? A F de 5 mais 1, 6, 7 para a altura, menos a F de 5 e 7,
tudo isso dividido por 1. Agora, olhando lá na tabela, quem que é G1 de 6? Então, 6 é o raio, né? Quando o raio for igual a 6, então o raio igual a 6, eu vou ter aqui, ó, em altura 7, né? 263,89. Menos quem? A G de 5. Então, aqui o 7, a G de 5 é quem? 183,26. Tudo isso dividido por 1, fazendo essas contas aqui, vão ficar com 80,63 dividido por 1, que vai dar 80,63. Agora, vamos pegar o H igual a menos 1. Então, a G1 de linha de 5 é aproximadamente quem? Trocando o H aqui por menos 1, 5 menos 1, 4. G1 de 4 menos G1 de 5, tudo isso dividido por menos 1. Agora vamos lá dar uma olhadinha lá na tabelinha. Isso que é igual a quem? A F de quem? 5 menos H, que é 1, menos 1, 5 menos 1, 4, F de 4 e 7, menos F de 5 e 7. Tudo isso dividido por menos 1. Olhando lá na tabela, a G1 de 4. Então vamos olhar aqui, ó. 4 está aqui. G1 de 4, 117,29. 117,29 menos a G1 de 5, que é 183,26. Dividido por menos 1. Esse valor aqui vai dar negativo, com esse negativo aqui vai dar positivo, então vou ficar com 65,97. Agora vamos calcular a média desses dois valores aqui. Vou fazer aqui e já volto. Então nós obtivemos esses dois valores aqui, ó, né? G1 linha de 5 foi 80,63 quando o H foi 1 e foi 65,97 quando o H foi menos 1. Então, calculando a média desses dois valores, ou seja, 80,63 mais 65,97 dividido por 2, nós vamos encontrar 73,3. Então, somos capazes de declarar que a derivada G1 linha de 5 é aproximadamente 73,3. Isto é, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu estou calculando aproximadamente aqui e aqui. Isso quer dizer que quando o raio da base é 5 metros e a altura é 7 metros, o volume aumenta em torno de 73,3 metros cúbicos para cada metro que o raio aumenta. Ou seja, se o raio aumentar 1 metro, o volume vai estar aumentando 73,3 metros cúbicos, neste caso aqui. Agora vamos analisar, nós fixamos aqui a altura, agora nós vamos fixar o raio, vamos ver o que vai acontecer. Agora vamos fixar o raio e observar a tabela 1, a linha onde o raio é igual a 5 metros. Nesta linha temos os valores da função G2 de H, que é igual a F de 5 de H, que descreve como o volume F, aqui, estou usando F para representar o volume, ele aumenta conforme a altura H aumenta, quando o raio é igual a 5 metros. Então aqui eu fixei a linha 5, onde o raio é 5, e observando aqui, ó, aqui eu tenho 26,18 quando a altura é 1 metro, o volume, metro cúbico, tá? 52,36 quando a altura é 2 metros, então 52,36 metros cúbicos, e assim por diante. Quando o raio é 5 metros e a altura é 7 metros, o volume é 183,26 metros cúbicos, e quando é 10, a altura é 10 e o raio é 5, é 261,80 metros cúbicos. A derivada de G2, quando H é 7, é a taxa de variação do volume F com relação à altura H quando H é igual a 7. Então aqui nós temos a derivada G2' de 7, que é igual a quem? O limite de G2 de 7 mais H menos G2 de 7 dividido por H, quando H tende a 0, que é igual ao limite da F de 5 de 7 mais H menos F de 5 de 7 dividido por H, com H tendendo a 0. Lembrando que esse H aqui é um incremento, um acréscimo que eu estou dando aqui, no caso aqui, para a altura. Agora nós vamos tomar esse H aqui, esse incremento igual a 1 e igual a menos 1. Então, aproximando o valor G2' de 7, usando os valores que estão aqui na tabela. Então, nós vamos usar esses valores que estão aqui na tabela. Vamos ver quais são esses valores. A G2' de 7 é aproximadamente quem?
o H, agora eu vou pegar H igual a 1. Então, vou trocar aqui o H por 1, então vou ter 7 mais 1, 8, G2 de 8, menos G2 de 7, dividido por H, que é 1. É igual a quem? A F de 5 de 7 mais H. H é 1, 7 e 8. Então, F de 5 e 8, menos a F de 5 e 7, dividido por H, que é 1. Então, vamos observar aqui, nesses valores tabelados, a F de 5 e 8, que é, estou aqui estou fixando raiz 5 e altura 8. Então, vai estar 209,44, menos a F de 5 e 7. Então, vou pegar aqui na linha 5, o raio é 5 e 7, 183,26. Vou fazer essa conta aqui, subtrair esse valor deste, subtrair esse daqui desse valor, dividir por 1 vai dar 26,18, dividido por 1 que é o próprio 26,18. Agora vamos pegar aqui o H igual a menos 1, então vou ter a G2 linha de 7, aproximadamente quem? Então vou trocar aqui o H por menos 1, 7 menos 1 vai dar 6, então vou ter a G de 6 menos G2 de 7, dividido por menos 1. Que é F de 5, 7 menos 1 do H vai ser 6, então vai F de 5 e 6 menos F de 5 e 7 dividido por menos 1. F de 5 e 6, então vou aqui na linha 5, coluna 6, 157,08 metros cúbicos. Menos linha 5, coluna 7, 183,26 metros cúbicos, dividido por, subtraindo esse valor desse, vai dar, dividido por menos 1, vai dar menos 26,18, dividido por menos 1, que vai dar 26,18. Observe que esses valores aqui foram iguais, tá? Calculando a média daqueles valores lá, então somando os dois valores e dividindo por 2, então nós vamos ter uma estimativa de que a G2 linha de 7 é aproximadamente 26,18. O que significa esse valor? Que quando o raio é 5 metros e a altura é 7 metros, então o raio é 5 e a altura é 7 metros, o volume aumenta em torno de 26,18 metros cúbicos para cada metro que a altura aumenta. De maneira geral, quando temos uma função f de duas variáveis, x e y, e fazemos x variar e mantemos y fixa, isto é, y igual a b, sendo b uma constante, desta forma estamos considerando uma função de uma única variável x, ou seja, g1 de x é igual a f de x e b. Se a função g1 tem derivada em a, nós a denominaremos como derivada parcial de f em relação a x em ab. E escrevemos assim, ó, f de ab em relação a x, e portanto teremos f de ab em relação a x é igual g1 linha de a, ou seja, derivada da G1 em A, sendo a G1 de x igual a f de xd, que vai ser a equação 1. Usando a definição de derivada, nós vamos ter G'1 de A, G1' de A, é o limite de G1 de A mais H, menos a G1 de A, dividido por H, quando o H tende a zero. E, portanto, a equação 1, que é essa equação aqui, será dada por f de AB em relação a x, é o limite de f de A mais H de B, menos a f de A, B, dividido por H, quando o H tende a zero. Essa aqui é a equação 2. De maneira análoga, a derivada parcial de f em relação a y em AB, que é denotada por f de AB em relação a y, é encontrada fixando x, isto é, x igual a A, onde A é uma constante, e então a derivada em B da função g2 de y é igual a f de AY, será dada por f de AB em relação a y, é o limite de f de A de B mais H menos a f de AB dividido por H, quando H tende a zero, que é a equação número 3. Então, se nós usarmos essas notações de derivadas, nós podemos escrever as taxas de variação do volume do cone F com relação à altura H e o raio da base R, quando o raio é 5 metros e a altura 7 metros, da seguinte maneira.
nós vimos lá, né, que a função é f de r e h, o raio e a altura. Então, f de 5 e 7, o raio aqui está variando, estou usando esse rzinho aqui embaixo, que o raio é a variável. Então, o fixo é o 7 aqui, ele é aproximadamente 73,3, então fixei aqui a altura. E f de 5 e 7 em relação a h, onde o raio aqui é fixo e a altura é variável. Ele é aproximadamente 26,16 que nós vimos no começo da aula. Se fizermos com que o ponto AB varie nas equações 2 e 3, então nós vamos ter f em relação a x e f em relação a y, elas se tornarão funções de duas variáveis. Seja f, então qual é a definição para funções de duas variáveis? Seja f uma função de duas variáveis, suas derivadas parciais são as funções f em relação a x e f em relação a y, ou fx e fy, definidas da seguinte forma: f de xy em relação a x é igual ao limite de f de x mais h de y menos f de xy dividido por h, quando o h tende a zero. E a f de xy em relação a y, ela vai ser o limite de f de x de y mais h menos a f de xy dividido por h, quando esse h tende a zero. Então, podemos encontrar várias notações para as derivadas parciais. Por exemplo, aqui para f de x, f em relação a x. Podemos escrever f1 ou d1, que significa derivada em relação à primeira variável. Então, aqui eu tenho a primeira variável é x, a segunda é o y. Também podemos usar essa notação aqui, cujo leitura é del f, del x ou derivada parcial de f em relação a x. Esse símbolo aqui chama-se de ronde. É uma palavra de origem francesa que pode ser interpretada como um D, hoje a letra D, um D arredondado aqui, ok? A notação del f, del x não deve ser interpretada como uma razão de diferenciais, ou seja, eu não posso considerar isso aqui como sendo a divisão do del f pelo del x, tá? Então, só uma notação. Vejamos outras notações para derivadas parciais. Derivadas parciais. Se z é igual a f de xy, escrevemos f de xy em relação a x é igual a f de relação a x do del f del x, que também é igual a del f de xy, del x, que é igual a del z del x, então derivando em relação à função z, a variável z, f de 1, que é a primeira variável, tá? d1 de f, d de x, f. Agora, em relação a y, f de xy em relação a y, f de y em relação a y, del f, del y, del f de xy, del y, del z, del y, f2, que é a segunda variável agora, d2 de f, dy de f. A regra para o cálculo das derivadas parciais da função z igual a f de xy é a seguinte. Então, como que nós vamos fazer para calcular a derivada de funções de várias variáveis, no caso aqui de duas variáveis? Então, para calcular a f em relação a x, considere o y como uma constante e derive f de xy com relação a x. Então, estou derivando em relação a x. Então, y ele vai ser uma constante. Para calcular a f de y, f em relação a y, considere x como uma constante e derive a f de xy com relação a y. Então, quando eu tenho que derivar uma função de duas variáveis, uma variável vai fixar, vai ser uma constante, e a outra vai estar variando. Vejamos os exemplos a seguir. Primeiro exemplo, seja f de xy igual a 3x ao quadrado, mais x ao cubo que multiplica y ao quadrado, menos 2y ao cubo. Encontre a f de 1 e 2 em relação a x, e a f de 1 e 2, quer dizer, no ponto 1 e 2, em relação a y. Então, vamos derivar essa função em relação a x primeiro, f de xy em relação a x. Então, x é a variável e o y então é a constante. Então, aqui a variável é o x, como é que eu vou derivar isso daqui? A regra da potência, eu passo essa constante para frente, x elevado ao quadrado, então é o n aqui, então eu vou pegar o n, subtrair uma unidade e passar multiplicando 3. Então, vai ficar quem? 3 vezes 2, 6x, mais
novamente aqui a regra da potência, 3x ao quadrado, que multiplica a constante y ao quadrado. Menos essa derivada dessa constante aqui é zero. Agora vamos substituir aqui no ponto 1 e 2. Então vamos trocar o x aqui por 1 e o y aqui por 2. Então 6 vezes 1, 6. 1 ao quadrado, 1 vezes 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. 6 mais 12, 18. Agora vamos derivar em relação a y. Então, derivada de 3x ao quadrado, que a constante é zero, então a derivada da constante é zero. O x ao cubo é a constante, ele passa para frente, derivada de y ao quadrado é 2y. Então vai ficar 2x ao cubo vezes y. Nós colocamos aqui sempre o x na frente e o y depois. Agora, derivada aqui em relação a y. Menos 2 se multiplica 3, 6y ao quadrado. Menos 6y ao quadrado. Então vamos trocar o x por 1 e trocar o y por 2. Então vai ficar 2 se multiplica 1 ao cubo vezes 2, menos 6 se multiplica 2 ao quadrado. Então aqui vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. 2 ao quadrado, 4 vezes 6, 24. Então 4 menos 24, menos 20. Agora vamos para o segundo exemplo. Se z é igual a f de xy, onde z é igual a 9 menos 2x ao quadrado menos y ao quadrado, determinar f de 1 em 1 em relação a x e de f de 1 em 1 em relação a y. Derivando essa função aqui z em relação a x, então isso é constante, deriva em relação, derivada da potência, né? Passa essa constante para frente, menos 2 vezes 2, 4x. Então, no ponto 1 em 1, como eu não tenho y aqui, só vou trocar o x por 1, menos 4 vezes 1, menos 4. Agora, derivando em relação a y, tudo isso daqui é constante, vai dar 0, menos 2y. Então, a derivada fica menos 2y, troco o y por 1, menos 2 vezes 1, menos 2. Bem, dessa maneira encerramos essa aula, e você que ainda não está inscrito no canal, aproveite, faça sua inscrição e deixe seus comentários. Um abraço do professor Carlos Ropelato. E nos vemos numa próxima aula.